E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu não sou um profundo conhecedor de mangá não, mas já li algumas coisas. E eu sou fã do Lobo Solitário, gosto muito de Berserker, eu acompanho o Berserker hoje em dia. Mas um dos mangás que mais me chamou a atenção foi o Gen. Gen Pés Descalços. É um mangá que fala um pouquinho sobre a realidade do Japão na época do final da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois que soltam as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Eu achei muito interessante. Nem de longe eu quero determinar que é o melhor mangá da história, porque o universo dos mangás é muito grande, é extremamente extenso. Eu não tenho nem a pretensão de conhecer todos os mangás, tem muita coisa boa sendo produzida lá. Mas é o que mais me chamou a atenção dos mangás que eu conheço. O primeiro volume, especialmente, eu achei muito bom, porque ele mostra a realidade da vida do Japão no finalzinho da guerra, antes das bombas caírem. Porque o que acontece? Pouca gente sabe que o Japão, na verdade, era um país imperialista, era um país fascista. Quando você pensa Hitler, você já pensa automaticamente, filho da puta. Quando você pensa Mussolini, você já pensa automaticamente, filho da puta. Quando você pensa em Hirohito, a maior parte das pessoas vai fazer só aquela cara, aquele meme, né? Quem é esse? Ou então as pessoas pensam, putz, japonês deve ser gente fina. Mas na verdade não é. Ele estimulou o desenvolvimento militar do país e começou uma política imperialista, uma política de conquista de novas terras. A gente conhece a Segunda Guerra Mundial num contexto um pouco mais eurocêntrico, né? A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Mas na verdade na Ásia, se a gente for pensar a rigor, a Segunda Guerra Mundial começa em 1931. Então vamos lá. O Hirohito ele assumiu o poder em 1926. O imperador nessa época tinha um status divino. Ele praticamente era um tipo de divindade. Então o poder dele era justificado por causa disso. Então o poder dele era total e absoluto. Ele de fato era um líder absolutista. Atualmente a monarquia do Japão ela não é mais absolutista. Na verdade, poucas monarquias do mundo são absolutistas. Mesmo a Inglaterra não é uma monarquia absolutista. Eu acho que tem um país na Europa que chama Liechtenstein, que ainda é um país absolutista, uma monarquia absolutista que tem mais ou menos 30 mil habitantes, e alguns lugares do Oriente Médio. Mas na maior parte dos lugares você tem uma monarquia parlamentarista. Na época que o Hirohito assumiu, o Japão era uma monarquia absolutista e ele instituiu a militarização da população, o desenvolvimento militar do país e invadiu a China em 1931 e conquistou boa parte da Manchúria. Essa conquista do Japão da Manchúria matou 18 milhões de chineses. Então o Hirohito era um filho da puta de marca maior. No mangá, no Gen, você vê como eram tratadas as pessoas que discordavam de qualquer política do imperador. Porque você tinha que usar um tipo de um uniforme militar e você tinha que fazer treinamentos com lanças de bambu para quando os americanos invadissem o Japão. Para a população inteira combater os americanos que invadissem o Japão. Esses treinamentos eram para a população inteira. E o pai do Gen, ele discorda dessa política, ele acha isso uma palhaçada. E a família inteira dele é escorraçada por causa disso. Por causa desse escárnio que ele tinha por essa política imperialista do Japão. E se você for pensar a rigor, ele estava certo, né? Como que você vai estimular a população a lutar com lanças de bambu e enfrentar um exército armado com metralhadora? É simplesmente absurdo. Mas essa era a política do Japão na época. E ele vai mostrando um pouquinho das realidades e como a população era de fato manipulada por esse líder fascista. Depois mostra a queda da bomba. E mostra, os volumes subsequentes, mostram o tanto que a população japonesa sofreu por causa da queda dessa bomba atômica. Foi uma tragédia de fato. Mas foi somente depois da bomba atômica que o Japão assinou uma rendição incondicional. O General MacArthur, inclusive, tem uma foto icônica que é ele pegando na mão do Hirohito. Foi o que marcou, porque você não podia tocar no imperador, porque ele era uma divindade. Então, depois da bomba atômica, o Hirohito perdeu o status de Deus. O Japão deixou de ser, de fato, uma monarquia absolutista e passou a ser um país democraticamente mais aberto. Começou a investir mais em desenvolvimento econômico, né, e não só no desenvolvimento militar. Não sei, sinceramente eu não tenho a resposta se a bomba atômica foi mesmo necessária ou se foi um excesso. Eu acho que historiadores mais competentes que eu
tem que responder essa pergunta. Eu acho interessante então você ler o game porque ele mostra um pouquinho de como que era a situação do Japão pré-bomba atômica, né? Mesmo com o Japão já perdendo a guerra, ainda era um país fascista, e mostra como que ficou a situação depois, o quanto de sofrimento aquela bomba causou para o país inteiro, para você pelo menos poder ter uma opinião um pouco mais embasada em algum tipo de informação, né? Não simplesmente não pensar da sua cabeça e fazer uma opinião qualquer, tentar conhecer um pouco da história. Eu acho que o game é um ponto de partida excelente para isso e é bem... Tem um lado de entretenimento, tem algumas partes engraçadas no mangá também. Todo mangá tem... Todo mangá não, mas muitos mangás às vezes puxam um pouquinho pro lado do humor. Então eu acho que vale a pena ler para começar a conhecer um pouquinho de história. Gosto muito dessa série. E fica aquele questionamento, né? Então quando eu falo que na verdade o Hirohito matou mais de 18 milhões de chineses, ele não matou isso sozinho. Ele matou com a ajuda da população que de fato acreditava no que ele estava falando, ou então simplesmente seguia ordens, não sei. Mas isso mostra que na verdade a população às vezes pode ser muito manipulada, né? Fica aí o questionamento então. Eu acho que a maior parte dos países está somente a um maluco de distância do fascismo. Mas eu não tenho muita fé na raça humana. Se você quiser saber a fé que eu tenho na raça humana, veja esse vídeo que está aqui. Você vai ver o tanto que eu acredito na raça humana. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Leiam muito, leiam sempre. Um abraço.